e 30 minutos. Agora na Nova Paradiso, Jornal dos Esportes no ar. Tradição com Está começando agora no seu rádio 89,5, a Nova Paradiso. Agora tem também um programa de esportes, uma resenha para a gente começar essa noite batendo papo. É o Jornal dos Esportes no ar e eu já te convido para pegar uma cadeira, sentar com a gente nessa mesa, porque tem muita resenha sobre futebol até às 8 da noite. Aqui ao meu lado, Pedro Chiaverini. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, Canta, tudo bem? E você? Boa noite aos ouvintes. Mais um dia de muita resenha, muita bola rolando e seleção brasileira na Granja Comari. Adivinha? Neymar não treinou. E também aqui com a gente, Júlio Barbosa. Boa noite, Júlio. Salve, salve, Renato, Pedro, todo mundo que está vendo a gente, ouvindo a gente. O programa hoje pode ter 5 horas, Renato. Porque tem muito tema, né? 400 coisas, eu tô com anotação, celular, papel, computador, pombo correio, rapaz, quanta coisa. Aliás, hoje tem Vasco, Botafogo, os dois estão jogando agora, Mengão jogou ontem, Fluminense vai jogar mais tarde e já quero fazer uma provocação para vocês. Eu já preparei lá em casa uma sardinha à milanesa que eu quero ver o jogo do Fluminense mais tarde. Qual petisco vocês gostam para ver um jogo de futebol? E já perguntar para nossa audiência, né, Renato? É isso. Lembrando que você pode participar aqui da nossa resenha. Antes da gente responder, Júlio, sua pergunta, a gente quer a sua resposta aqui no DDD 21 99 895 1895 99 895 1895. Esse é o WhatsApp da Nova Paradiso. Você, quando está em casa, que não foi assistir no bar, não foi assistir com os amigos, está em casa, você gosta de fazer o quê? Qual a comidinha que você gosta de fazer para assistir o jogo? Eu acho que vou... É difícil. Um frango a passarinho, um gurjão. Um salsichão feito ali na churrasqueira elétrica, com a farofa. Uma batatinha frita. Não, com a cerveja gelada. É mesmo? Futebol é cerveja. É. Eu sou do torresminho, da pancetinha, da barriguinha de porco bem crocante, com aquele chopinho estupidamente gelado. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Então vamos saber, além, né, da preferência gastronômica dos nossos ouvintes para acompanharem grandes jogos na televisão, vamos saber quais são os destaques de hoje. Rapaziada, tem bola rolando. O Vasco está em campo contra o Barracas Central em São Januário. E o Vasco está jogando com Léo Jardim, Tietê, improvisado na lateral. Olha aí. Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Finalmente, Cuiabano titular do Vasco. Thiago Mendes, o dono do time, Barros e Rojas. Na frente, Adson, Spinelli e ele, Andrés Gomes. O Mengão, que mandou muito bem ontem, ao vencer o Cusco com um show de Bruno Henrique, vai fazer um tour na Europa, relembrando os velhos tempos das décadas de 60, 70 e 80. E agora, mira reforços jovens. Tem que rejuvenescer esse time, Mengão. Rapaz, também 0-0, assim como o jogo do Vasco, o Botafogo tá pegando Caracas lá na Venezuela. Olha esse time do Botafogo, hein, rapaz? Olha o filme de terror, hein? Segura. Raul, Vitinho, Ítalo. Lembrando que o Ítalo é YTHALLO. Esse nome não pode passar em branco, né? Justino, menino da base, e Marçal, no lugar do Alex Telles. Na meiuca, Wallace Davi, que veio do Fluminense. Edenilson, Santi Rodrigues e Barreira, que fez um golaço contra o São Paulo. E na frente... Ai, Cris Ramos e Joaquim Correia. Boa sorte, Júlio. E o Flusão precisa desesperadamente da vitória hoje, tem que secar o Bolívar. Entra em campo para pegar o Lagoaíra com... Vamos nessa, olha só o time do Fluminense. O Fluminense, a provável escalação, né, rapaziada? Deve ser Fábio, Guga, Gemes, Freitas e Arana. Na meiuca, Hércules, Nonato e ele, Lúcio Acosta, o cérebro do time. Na frente, Canóbio, o cabelo mais bonito do futebol brasileiro, Savarino e John Kennedy. É isso, muitos destaques. Você que é torcedor de um dos 4 grandes aqui do Rio de Janeiro ou de outros times, mande mensagem pra gente aqui no 99-895-1895. Olha, Renato, gol do Vasco! Olha, alívio pra pressão, hein?
Gol de Adson, 1-0 Vasco contra o Barracas Central em São Januário. Nós já profetizamos isso, né? Depois não dá pra dizer que é implicância. O programa entra no ar, o Vasco faz gol. Até às 8, desculpa, Canta, até às 8 a gente garante a vitória do Vasco. Depois disso, não. É muito provável que faça o segundo gol, porque sempre faz 2 gols durante a meia hora do programa. Ontem a gente falou que ia entregar o programa com 2-0 pro Com Vasco. 2-0 pro Vasco. Já tem mensagem aqui do José Marcos de Souza. Petiscos assistindo o fogão. Batata frita com calabresa e frango a passarinho. Um abraço, galera. Vocês são os melhores. Um abraço pro José Marcos de Souza. Tem aqui também a Sônia Castelo Branco. Boa noite, gatinhos do JS. Isso, Olha que isso. rosa de emoção. Sônia Castelo Branco de Santíssimo, passando só para lembrar, Neymar sendo Neymar. Oh, coitado. Tadinho do Ney, não treinou de novo. Alguém esperava que ele fosse treinar hoje? Vamos ver amanhã, hein? Vamos ver amanhã e vamos começar então debatendo o que está acontecendo hoje e também o que aconteceu ontem à noite, né, amigos? Rapaziada, a gente começa falando de Vasco da Gama. Vamos dar preferência pro time que fez gol, né? Quem tá correndo atrás, o Vasco, cara, tá em segundo lugar no grupo G do grupo da Sul-Americana. E a gente tem que lembrar que esse grupo é um grupo teoricamente fácil quando a gente pega que tem Audax Italiano, o Barracas Central que tá jogando com o Vasco e o Olímpia do Paraguai. Mas futebol não é teoria, futebol é prática. E quando a gente pega a fase do Vasco, meu irmão, cara, é pressão para todo lado. Como a gente falou aqui, o Renato Gaúcho não foi na última entrevista coletiva, né? Foi um diretor e o Thiago Mendes. Thiago botou a cara ali. Aliás, o Thiago cada vez mais sendo a figura do time, né, Pedro? Como é que você fala? Box to box? Box to box, Explica isso pra gente. Ele é um jogadoraço desde o futebol francês e tem esse perfil de liderança que o Vasco precisa. O Vasco precisa ter um técnico em campo, né? E o Thiago Mendes, além disso, é um cracaço de bola, defende, ataca, dá assistência, chuta pro gol, ocupa muito bem o lado esquerdo. Excelente jogador, ótima contratação do Vascão. Agora eu tenho uma polêmica aqui, cara. Quando a gente pega o Renato Gaúcho, ele continua sendo aquela pessoa muito polêmica. Foi um cracaço de bola, tem uma péssima relação com a torcida do Botafogo, mas foi campeão do mundo no Grêmio, no Flamengo, jogou muito no Fluminense. Você não acha que o Renato Gaúcho ele tem muito cartaz, como diriam os mais antigos, para poucos títulos? Porque a gente pega a carreira do Renato Gaúcho, Pedro, não é uma... Estou falando a carreira como técnico. Não é uma carreira, quando a gente tira ele no Grêmio, é diferente, né? No Grêmio ele ganhou vários títulos. Por exemplo, Renato Gaúcho no Vasco, Renato Gaúcho no Fluminense, merece esse prestígio todo? O que a gente lembra de título grande do Renato são a Copa do Brasil pelo Fluminense, 2007, né, salvo engano, e a Libertadores pelo Grêmio, 2017. Então, realmente, o Renato tem poucos títulos de expressão. Ele é muito mais aquele cara do vestiário, boleirão, que fala a linguagem do jogador. Mas a gente está em 2026, talvez isso nem sempre seja eficaz. Então, mais longe de demitir o Renato. O Vasco precisa do Renato esse ano, o momento é do Vasco. O momento do Vasco pede Renato Gaúcho, pede a motivação. Agora, ele é um cara que, como eu falei ontem, ele tá de saco cheio do futebol, né? Então a gente tem que ver até quando ele vai aguentar esse elenco limitado do Vasco e a pressão da torcida. E a gente tem falado aqui, rapaziada, protestar é muito importante, mas protestar na disciplina, com inteligência, vaia, xinga, sem arremessar coisa dentro de campo. O que aconteceu? Aconteceu o que a gente falou aqui. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o popular STJD, multou o Vasco em 15 mil reais por causa dos copos arremessados no Renato Gaúcho. Cara, a gente, hein, Renato, serve até pra vida. Quando você tem um problema, não crie outro problema. Eu sei que quando a gente mexe com... Gostou, Pedro? Lindo. Anotou? Hoje. E criei agora, hein? Criei agora. Vai ser minha frase da bio. Status do WhatsApp. Escreve aí. Júlio Barbosa disse, quando você tem um problema, não crie outro problema. São poucas palavras, mas fortes. Barbosa, tá? Júlio. Exatamente. Olha só, 15 mil reais. O clube tá muito mal no Campeonato Brasileiro, o técnico tá pressionado, falta dinheiro para investir e agora menos 15 mil reais, né, Pedro?
Mas não faz nem cosquinha, né? Mesmo para um clube endividado. Eu acho que seria muito mais grave a pena de não ter a torcida em São Januário, por exemplo, por 2 jogos, porque o Vasco precisa da torcida. O principal jogador do Vasco da Gama é a torcida cruzmaltina. E como vergonha pouca é bobagem, gol do Caracas! O Botafogo já vai fazendo vergonha! Caraca! O meu clube não deixa passar em branco. Eu falo aqui, todo jogo o Botafogo toma gol. Olha aí, Caracas 1-0, com uma escalação maluca que eu não consigo entender, né? Com o Ítalo, com o Wallace Davi, apesar de que o Botafogo já está classificado. Como diz Zeca Pagodinho, tô reclamando de barriga cheia, mas pelo amor de Deus, tem que fazer igual o Flamengo fez. Daqui a pouco a gente vai falar do Mengão, né? O Flamengo ontem pegou um time fraco e deu, com todo respeito, na cara. Mas ele tem jogo que pode perder, você pode perder, né, cara? Mas foi um na cara ali, depois já tá todo mundo quase dormindo com o jogo, né? Vamos falar isso. Eu assisti o jogo ontem, né? A gente já falando aí do Flamengo, do jogo de ontem no Maracanã. Primeiro, muito espaço, né? Muito lugar vazio no Maracanã. Eu fiquei surpreso num jogo de Libertadores, jogo importante, a gente vê o Maracanã tão vazio, o próprio entorno, né? Eu passei ali na porta, não tinha movimento para um jogo de 9h30 da noite. E foi uma questão ali, eu vou só contar exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava quase dormindo, eu levantei para escovar os dentes para ir dormir. Aí eu tô ouvindo de fundo a televisão, gol! Aí eu falei, eu acho que foi um gol que eu ouvi. Depois eu ouvi de novo, gol! Quando eu tô saindo do banheiro, era o 3º gol. E eu falei, cara, foi um jogo chatíssimo, um jogo com poucas... E do nada um monte de gol. E do nada eu do banheiro ouvindo, já quase indo dormir por causa do jogo, eu ouvi 3 gols de uma vez. Então assim... guardou muito o Flamengo e claro que teve a ver com a movimentação, né, amigos, ali das substituições no meio campo, né? Esses jogos de fim de primeira fase, né, Júlio? Se o time já está classificado, como é o caso do Botafogo, do Flamengo, vai relaxar, não tem jeito, né? Vai jogar, vai tirar o pé, vai jogar menos, vai se esforçar menos. Quem está precisando correr atrás mesmo é o Vasco e o Fluminense, que precisam se classificar. Rapaz, daqui a pouquinho a gente fala mais do Mengão. Deixa eu só dar um panorama, como eu prometi ontem, sobre o Botafogo. Porque o fora de campo do Botafogo é uma loucura, cara. Acontece notícia o tempo inteiro. Só para atualizar, rapaziada, o Alessandro Brito não é mais o diretor de futebol do Botafogo. Vamos lembrar que o Alessandro Brito ele veio do Atlético Mineiro. O Alessandro Brito é uma referência de scout. Para quem não entende o que é scout, é a análise a partir de dados. Ele montou aquele elenco maravilhoso do Atlético Mineiro, ele montou o elenco maravilhoso do Botafogo, e depois no Botafogo ele deixou de ser diretor de scout e virou diretor de futebol. Mas, cara, é tanta loucura no Botafogo que a gente tem que dar até um desconto pro cara. Aí a gente não sabe, Pedro, se o Rafael Rezende vai voltar pro Botafogo, tem essa possibilidade também, existe a possibilidade dele ir pro Vasco. Léo Coelho, que é um outro diretor, já disse que fica. E também é bom a gente falar o seguinte, Renato, houve um cessar-fogo em tempos de guerra entre a Eagle, que é a empresa do John Textor, sendo que o John Textor não controla mais a Eagle, é complicado explicar. Existe uma calmaria judicial entre Botafogo e Eagle, Renato. Só para terminar o Botafogo, a favorita para assumir o Botafogo é a GDA Luma Capital. Que acontece? Que é comandada pelo presidente do Cirque du Soleil. Ou seja, eu já faço papel de palhaço aqui perdendo pro Caracas, nada mais justo que o presidente do Cirque du Soleil comande meu clube. Agora, informação, hein? Se o Textor continuar no Botafogo, Rafael Rezende não volta. Ele só volta sem John Textor. John Textor nunca mais. E a gente vai agora de música e você pode mandar sua mensagem 998951895. Tem mais mensagens chegando aqui, gente palpitando, sentando na mesa para essa resenha com a gente. Jornal dos Esportes no ar. Foi mal, pegou de final sem isso. Não, foi mal. Volta no debate? Isso. Ó, vamos voltar logo vamos voltar com o quadro. Com o quadro. Quadro? Ah. Destaque, né? Tem que dar uma frase do Neymar, que não treinou, né? Não, já tem que falar, tem mensagem aqui do Neymar. A gente volta com o quadro. Pode até Com ser. quadro. Depois, se eu não escrever, eu nem sei se Tá ótimo. Uhum.
Faltou o quê? A gente tem que falar de Flamengo e Flamengo Fluminense. Fluminense. E continuar pegando o Vasco e Botafogo, né? 1-0 os dois jogos. O Botafogo está classificado, ele botou Não. time misto. Tabela. A gente não tem dado de fisiologia, cara. O jogador deve estar machucado. Fisiologia fala muito mais alto aí. E a gente fica. A gente não, a torcida, né? Peguei aqui um dado que você tem também. Todos os jogadores do Flamengo que foram para a seleção. Sacou? O Liel Nanete, que é um goleiro da base que foi chamado para treinar. E também o zagueiro Bruno André do Vasco e o Felipe Januário do Botafogo. Que é comum, né? Uhum. Chamam jogadores do estado. Mas enfim, ficar de olho, né? Sim. Se foram chamados, Ah, né? O técnico do Botafogo da base é muito elogiado. Ah. Belão. Nosso amor, a gente vem. Quadro, E depois Ney, Flamengo, e termina com Fluminense. Fluminense. Tá? Maravilha. Eu te estigo um pouco mais o Flamengo. Sim. O Fluminense só pincelada. Eu vou, quando falar do Neymar, vou falar de uma página que tá fazendo uma página de meme, né? Fez uma imagem, só um gato fazendo ok, vamos lá, meu chapa. Só envie isso pro Neymar. E milhares de pessoas estão enviando isso pro Instagram do Neymar. Tem participação de. Tem. E eu vi falando Petisco? do Neymar. Não, de petisco? Como assim? Do petisco que a gente falou? Não, disso, não, né? dessa mais não. Não? Só aquelas que mandaram na hora. Cara, já imaginou se o cinema for cortado, rapaz? Rapaziada, vocês que estão ouvindo, estão vendo e ouvindo a gente, enquanto a música tá rolando. Neymar vai ser cortado ou não vai? Vai pra Copa ou não vai? Será? que ele não seguiu. Esses 3 dias aí são cruciais, né? Ele foi pro hospital em Teresópolis fazer tratamento. Panturrilha tá merda pelo do Romário, Em né? 98, eu levantei essa bola. 30 segundos. 30. Petstock. Gente inventa. Foi destaque no Rosinha. Hoje faz 25 anos do gol histórico de Dejan Petkovic pelo Flamengo. Um gol de falta magistral aos 43 minutos do segundo tempo contra o Vasco na finalíssima do Carioca de 2001. Pet, o nosso querido Pet, nosso primeiro convidado aqui do programa, marcou, fez história no Flamengo, jogou muita bola no Fluminense e no Vasco também, mas no Flamengo ele fez história em 2001 principalmente, em 2009 também. Merece demais essa homenagem. 25 anos desse gol histórico, é para a torcida do Flamengo comemorar muito. Aquele time do Flamengo tinha Júlio César, tinha o próprio Pet, Beto, o ataque era Edilson e Reinaldo, era um timaço, mas o do Vasco era ainda melhor. Então a vitória ficou ainda mais saborosa para o rubro-negro. Foi um tricampeonato em cima do Vasco. O Flamengo ganhou 99, 2000 e 2001 contra o Vasco. Pet, você é sinistro. Você pode repetir o primeiro nome do Pet? Dejan. Que isso? Estudou sérvio esse rapaz? Estudou. Que Agora, lembrar para você que está ouvindo aqui o Jornal dos Esportes no ar na Nova Paradiso, que no programa de estreia, no dia 11 de maio, a gente ouviu a narração desse gol, aquela narração histórica do Luiz Penido pela Super Rádio Tupi, e você pode acompanhar no Instagram do Jornal dos Esportes, @jornal.2.esportes, o único verificado. Tem aqui o Pet ouvindo novamente a narração desse gol, ele é emocionado aqui. Então você vai no Instagram do Jornal dos Esportes, que você vai acompanhar esse momento, a gente mostrando pro Pet de novo esse gol, essa narração, com ele aqui no nosso programa de estreia. Aliás, Renato, mostrando a camisa aqui pro pessoal que tá vendo a gente no YouTube, Pedro vai explicar melhor. O que é essa camisa, Pedro? Como é que o pessoal faz para comprar? Explica pra galera, pra quem não tá vendo. No
Júlio nunca esteve tão bonito nesse programa. Camisa linda. Pô, obrigado pelo elogio, hein? Da despedida do Mané Garrincha, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só brasileiro. Lá na loja do Jornal dos Esportes, é loja.jornaldosesportes.com.br. Você vai encontrar vários produtos do Jornal dos Esportes, camisa rosa, que a galera gosta muito, e camisas com estampas de capas históricas do Jornal dos Esportes, como essa que o Júlio está vestindo. Essa foi da despedida do Mané Garrincha. A gente tem também a capa do surgimento do apelido Dinamite, do Roberto Dinamite. Foi uma criação do Jornal dos Esportes. Dá uma fuxicada lá no site, você vai ficar maluco. Tem muita coisa bacana, copo térmico, garrafa térmica, tudo que você quiser tem lá para tomar um chopinho, cervejinha, um chazinho. Fora essas camisas iradas, bonés, casacos. Tá frio, hein? Pega um casaco lá que tá frio. E é gol do Vasco! 2-0 Vasco, mais um gol de Adson. Vasco 2, Barracas Central 0 em São Januário. Eu falei 7h49, eu falei nos últimos 3 jogos do Vasco, desde que estreou o Jornal dos Esportes no ar, durante o programa o Vasco faz 2 gols. Galera, vamos aí divulgar nos grupos dos vascaínos, dá aquela moral, manda mensagem, dá aquela fortalecida na audiência, porque a gente está sendo o pé de coelho. Primeiro tempo de jogo do Vasco é na Nova Paradiso. É na Nova Paradiso. Pedrinho, presidente do Vasco, você errou o Renato. Não era para contratar o Portaluppi, era para contratar o Cantarino. Manda uma camisa aqui pra gente poder sortear para os nossos ouvintes, Pedrinho. Ótimo, Aproveitando e mandando mensagem aqui, olha, tá aqui mandando mensagem pra gente, Fábio Gomes. Bons demais os vascaínos comemorando o título do Pet. O título. E Pet deu um banho de água fria, porque até chegar a hora da falta que o Pet cobrou e marcou, tinha a torcida lá no Maracanã comemorando o título, achando que ia levar. Tem mensagens aqui, o nosso ouvinte Sônia, que disse que esse programa é o pé de coelho do Vasco. Tá aqui a Cleusa Cajueiro falando, vamos ouvir sobre o Petkovic. E tá aqui também o Robson. Boa noite, amigos. Eu só queria falar o seguinte. O Vasco, toda vez que aparece um jogador bom tipo Rian, eles vendem e não pensam que o Vasco só vai ser bom quando começar a vencer campeonato. Basta aparecer um jogador bom que eles se desfazem. De jogador, isso não é a primeira vez. E valeu, um abraço de todos aqui. Quem fala é o Robson, mandou um texto muito grande, a gente tem que cortar para dar tempo de ler outras mensagens. E tem uma mensagem da nossa ouvinte, Ângela Sá, está ouvindo o Jornal dos Esportes no ar, do bairro da Urca, belo bairro da Urca, e ela disse, Neymar vai brilhar, o Hexa é nosso. Vai brilhar, Pedro Chiaverini? Será, Ângela? Gostei do seu otimismo. Tecnicamente ele tem condições de brilhar, isso é óbvio, a questão dele é física. A gente esperava que ele fizesse alguma atividade hoje na apresentação da seleção brasileira, mas também será que a gente esperava? Deu o que deu. Não fez nada, foi para o hospital em Teresópolis fazer exames de rotina, como todo o grupo, tá? Não é uma exclusividade do Neymar. Quando os jogadores se apresentam à seleção brasileira para uma competição maior, no caso como é a Copa do Mundo, todos eles passam por uma bateria de exames, só que o Neymar tem aquele edema na panturrilha que não melhora nunca. Amanhã estarei lá na Granja Comari, vou trazer todas as informações sobre o Neymar, sobre a seleção brasileira, mas se ele não treinar amanhã, se ele não treinar sexta, se não treinar sábado e não pegar o Panamá, que é o que está previsto no domingo, vai ficar complicado, hein, Neymar? Olha só, Pedro, já que a gente está falando de seleção e já entrando no assunto Mengão, vamos fazer uma ponte. Olha como é que eu pensei, olha o raciocínio. Seleção, ponte, Mengão, pá, não sei o quê. Por quê? Vou trazer aqui, Renato, a lista dos jogadores do Flamengo que vão defender várias seleções. O Flamengo vai estar muito presente na Copa do Mundo. Olha só, foram convocados para a seleção brasileira para atuar do lado do Neymar, se o Neymar for, né? Alexandro, Danilo, o Léo Pereira e o Paquetá. E a gente tem que lembrar também, cara, que foi chamado para um período de testes, isso é super comum, o técnico da seleção brasileira chama, né, jogadores da base do futebol do Rio para completar. Né? Foram chamados o goleiro da base do Flamengo, o Léo Nanete, lembrando que Nanete também tem 2 N's e 2 T's, o atacante do Botafogo, Felipe Januário, e o zagueiro do Vasco, Bruno André. Por que é importante a gente falar isso, Renato? Porque, cara, daqui a pouco são esses jogadores que vão estar em destaque. E já estão lá na Granja Comari, né? Já lá com a seleção, pegando experiência. Vamos lembrar também que o Flamengo ainda tem no Uruguai
o Arrascaeta, que tá machucado também, vamos acompanhar, o Varela, o De La Cruz, no Equador, o Plata, a turma da festa, né? O Plata no Equador e o Carrascal na Colômbia. Vamos falar de Mengão? Vamos falar de Mengão e eu quero saber sobre o jogo de ontem. Todo mundo fala que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Porém, começou ali com um time que a gente pode dizer um time meio reserva e até o final do jogo, até os 70, 80 minutos de jogo, não deslanchou, não foi o resultado que a torcida esperava. Precisou entrar realmente os titulares para ter essa virada e fizeram 3 gols em 12 minutos. Falem pra gente aí sobre essa situação. É muito difícil motivar esses caras que estão acostumados a ganhar coisa grande de um jogo para um jogo que não vale nada, né? O Flamengo já estava classificado, primeiro do grupo, ganhou o WO, em um dia ganhou 6 pontos. O foco do Flamengo agora é oitavas de final em diante. E o Júlio me provocou ontem sobre qual seria o meu quinteto ofensivo, quarteto. Falei, Bruno Henrique, apesar da idade, a gente não pode abrir mão. Ele meteu 2 gols e mandou a dancinha do 6-7, conhece? Ah, rapaz, os mais jovens. Tu conhece? Tá ligado na É, meu filho canta isso direto. Os mais Dá uma jovens. palhinha pra gente. Rapaz, o Renato, a gente tem que lembrar que essa turma toda que eu falei, essa galera toda que joga no Flamengo, vai desfalcar o time do Leonardo Jardim sábado contra o Curitiba. Porque a gente tem que lembrar, né, Renato? Cara, o Flamengo precisa desses jogadores, mas vai que alguém se machuca aí, rapaz, e fica fora da Copa do Mundo. Ou seja, o Flamengo sábado com uma série de reforços. De reforços não, Júlio. De reservas. desfalques contra o Curitiba, né? E vamos de Fluminense, então? Rapaz, mais tarde nós teremos o Fluminense pela Libertadores, muito pressionado, enquanto eu enrolo porque eu tô com 400 papéis Então na eu mão. vou fazer uma pergunta polêmica. Quem enquanto sabe isso. faz ao vivo, A né? gente já decidiu se é Laguaira ou Lagoaíra? Eu prefiro Laguaira, eu prefiro É, sempre sem acento, porque Acho que eu também. fica mais fácil para falar. E, cara, o Fluminense tá muito pressionado. Do mesmo jeito que a gente fala do Renato Gaúcho, o Luiz Zubeldia, que também tem... o Zubeldia também tem um cabelo bonito, né? A gente tem que elogiar, né? É um belo homem. O um belo Fluminense, homem. como tem jogador com cabelo bonito, É. né? Cara, tá muito pressionado e uma possível eliminação, não sei o que pode acontecer, sabe? E não tem muito a ver com o Fluminense, mas a gente tem que lembrar que Jorge Jesus está aí de bobeira, né? Os flamenguistas vão ficar com raiva de mim, mas, cara, não estranharia, Renato Cantarino, não Renato Portaluppi, que o Vasco e o Fluminense voltassem da Copa do Mundo com novos técnicos, Renato. A gente comentou sobre isso ontem, né? Acho que o Zubeldia está mais ameaçado porque eu acho muito difícil a missão do Fluminense. O Fluminense ganha hoje. A questão é que depende do tropeço do Bolívar, né? Olha só, Renato, deixa eu só atualizar os resultados da Copa Sul-Americana. O Vasco, os 2 jogos estão no intervalo, né? O Vasco está ganhando de 2-0. Tá entregue, finalzinho de programa, Vasco 2-0, tá entregue. Rapaz, mas olha a teoria do Renato, olha a O teoria do problema é o Renato. segundo tempo, o problema é É. quando a gente se despede. Vamos manter nosso público vascaíno aqui. O Vasco está ganhando de 2-0 contra o Barracas Central em São Januário. Pelo amor de Deus, torcedor do Vasco. Hoje o Vascão não tem como perder isso. E o Botafogo fazendo uma vergonha na Venezuela, perdendo de 1-0 para o Caracas. E agora, todos esses resultados você tem atualizado no Jornal do Esporte, não é isso, Pedro? Exatamente, a equipe tá bombando lá nas redes sociais e o Patrick Lopes, nosso repórter, tá lá em São Januário acompanhando de perto essa vitória do Vascão. Vai ter vitória, o Vascão não vai dar mole. Eu lembro até hoje daquele programa que o Cantarino falou: pô, a gente saiu daqui com 2-0 Vasco, não entendi nada, cheguei em casa, todo mundo xingando o Renato Gaúcho. Hoje não tem isso, hein? Hoje virou 2, terminou 4, hein? Hoje não tem isso, e se acontecer isso, no próximo programa eu já prometo, a gente sai do ar e fica em live até terminar o jogo. É o jeito de salvar o Vasco. A gente fica aqui fora do estúdio, continuando o programa na live no YouTube, para o Vasco não perder, não dá mais. Curtiu, a gente tem um especialista em tempo real agora. Curtiu. Exatamente. Ô Renato, falando em Vasco, quero mandar um abraço porque o programa tá com audiência, rapaziada, até fora do Rio de Janeiro. Cleiton Arpon, lá em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Cleiton, que é vascaíno. E o Miguel Dunche, lá em Brasília, porque eles ouvem através das redes sociais, do site, do aplicativo, as várias formas de ouvir. Ou seja, o programa tá com audiência fora do Rio de Janeiro, Renato. Bem lembrado, vou mandar um abraço rapidinho pro motorista de aplicativo Luiz Carlos. Eu entrei
O carro dele hoje estava ouvindo 89,5. Eu falei, você ouve o Paradiso? Eu ouço, claro, então escuta a gente 7h30 lá. Ah, com certeza. Um abraço, Luiz Carlos, obrigado pelo carinho, hein? É isso! Você pode mandar sua mensagem e participar aqui da resenha com a gente, já sabe. De segunda a sexta, de 7h30 às 8 da noite, aqui na Nova Paradiso 89,5, Jornal dos Esportes no ar. Amanhã, a gente com trepidante, direto de Teresópolis, da Granja Comari, trazendo ao vivo todas as notícias da seleção brasileira. E é ele, o homem que está ao meu lado, Pedro Chiaverini. Muito obrigado, até amanhã, Pedro. Obrigado, Canta. Até amanhã, os ouvintes queridos. Estarei lá naquela friaca teresopolitana, aquela serra gostosa, trazendo tudo sobre Neymar, não, sobre seleção brasileira. E Neymar também, claro, tô brincando. Valeu, rapaziada. Vamos com tudo. Até amanhã. Beijo. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. A gente volta amanhã às 7h30 da noite. Depois do intervalo, volta ela com 1 hora de música sem parar. Ela quem? Daniele Holanda. Um beijo, Dani. Até amanhã. Beijo, Beijo, meninos. Dani. Valeu, Dani. Beijo, valeu.